Estamos no capítulo 3 do livro de Efésios. Vamos abrir o capítulo 3 e lermos versículos 1 a 6, onde eu quero falar nessa manhã sobre as riquezas dos privilégios em Cristo Jesus. A riqueza dos privilégios. Uma palavra muito interessante. A palavra privilégio significa vantagem ou direito que foi atribuído ou adquirido a uma pessoa, a um grupo. É uma prerrogativa, é uma permissão, um direito que a pessoa tem. Por exemplo, não sei se você sabia, mas os nossos ex-presidentes da República, eles têm alguns direitos, alguns privilégios a benefício deles. Por exemplo, eles podem estar com 6 seguranças todos os dias. Eles têm 2 carros oficiais com 2 motoristas. Eles também recebem uma pensão vitalícia. E os nossos ex-presidentes também ganham uma pensão. A viúva ganha uma pensão quando eles morrem. Isso é um dos privilégios de ser presidente que termina o mandato. Tem que terminar o mandato. Agora, quando você não termina o mandato, tem muitos problemas, né? Ok? A Bíblia é um livro que trata dos privilégios. Sabia disso? Desde que o pecado entrou no mundo, nós criamos um problema com os privilégios que Deus nos deu. Por exemplo, pense na capacidade mental de Adão. Porque ele pôs o nome de todos os animais. Pensa na comunhão que ele tinha com Deus todos os dias. A ponto que quando ele pecou, no final da tarde, eu estava lá. Pensa no privilégio de nunca morrer. Não morria. E depois, ele perde os seus privilégios, um deles, e o mais triste, é a separação de Deus. Quando eu vejo alguém, por exemplo, lutando ou militando contra a pessoa de Deus, que Deus não existe, eu digo assim, é a realidade de uma mente caída, dirigida pelo diabo, que faz com que a pessoa argumente contra a pessoa de Deus. É como se o peixe lutasse para viver fora d'água e combatesse a água. É um absurdo. Mas isso é a perda dos privilégios. Em Cristo, quando nós chegamos a Jesus, quando o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando o Espírito de Deus traz às pessoas a visão da cruz, Cristo crucificado, que nos faz entender as músicas que nós cantamos hoje pela manhã, centradas em Jesus, quando a nossa mente é aberta, tudo faz sentido. Então nós nos tornamos privilegiados. É um privilégio, queridos, é um grande privilégio. Não é só um privilégio para você ir para o céu. Céu é uma herança. Reinar com Cristo é um outro privilégio. São muitos privilégios. Romanos 8 diz que nós somos herdeiros com Cristo. Pensa bem, no mundo caótico que nós vivemos, e sempre vivemos, mas você ter discernimento da vida. No mundo onde que a moral está baixa, você pode elevar a moral por causa da sua vida com Deus. As decisões que você toma na vida, por causa da palavra de Deus, ela tem norte. Você pode consultar alguém para te ajudar, porque na multidão de conselheiros da sabedoria, para essa vida. Seu casamento pode ser melhor do que é hoje e agora. Sabe por quê? Porque você resolveu ser como Jesus. Eu resolvi perdoar o meu passado. Uma das coisas que me encanta no aconselhamento bíblico é que a Bíblia tem as respostas. Você vai lendo, ouvindo, e você diz, é isso? Estou terminando essa semana a minha leitura bíblica, primeira leitura bíblica do ano.
eu vou lendo a Bíblia e quantas vezes eu já li a Bíblia? E eu vou lendo e aquelas verdades vão renascendo no meu coração, vão enchendo o meu coração, vão fortalecendo a minha alma. Privilégio. Privilégio de poder ouvir. Privilégio de poder ver. Eu peço um dos dois, pela graça de Deus, quando eu ficar mais idoso, né? Ou ouvir ou ler, porque ouvir, posso ouvir a palavra e ler, posso ler, se eu conseguir ver, né? Privilégios. Nessa manhã, considere-se um privilegiado por estar aqui. Essa reunião pequena, onde nós louvamos a Deus, onde nós meditamos em Deus, na sua palavra, é o mini-céu. Ok? Isso aqui é o que vai acontecer por toda a eternidade, de uma maneira perfeita. É um privilégio. Privilégio poder entender essas verdades. Que o Senhor nos abençoe a ver esses privilégios. E vamos ler sobre eles no capítulo 3, versículo 1 a 6, que diz assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão no mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Através da vida de Paulo é que nós vamos enxergar esses privilégios. E vamos ver esse texto, versículos 1 a 6, explicado com detalhes, para que você possa entender no texto quais são alguns privilégios. Aqui eu vou citar quatro privilégios que recebemos em Cristo Jesus. Primeiro privilégio é que agora em Cristo Jesus nós pertencemos a uma nova comunidade. Uma nova comunidade. Ok, por causa de Cristo Jesus, o barzinho, os amigos, a bebida de happy hour, a sexta-feira à noite, não faz mais diferença. Não é que você não saia com os seus amigos de trabalho e toma uma Coca-Cola e um refrigerante, come um espetinho e diga, vamos embora para casa. Mas é que uma comunidade diferente. Eu não tenho mais a comunidade para eu me sentir alguém. Eu não tenho uma comunidade para me extravasar. Eu não tenho uma comunidade que eu preciso ficar altas horas da noite, dançando, pulando com luz preta, vermelha, branca, azul, um barulho de tudo quanto é cor, barulho de tudo quanto é som, e luz de tudo quanto é cor. Por quê? Porque eu pertenço a uma nova comunidade. Que comunidade é essa? É a comunidade dos versículos 11 a 22, do capítulo 2 de Efésios. E o apóstolo Paulo diz assim, duas palavras, ele diz assim, por isso. Ele vai dizer, por isso o quê? Nós já estudamos o texto de Efésios 2, mas vamos voltar para lá, porque a gente esquece, não lembra. Ele diz assim, portanto, versículo 11, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, ou seja, não eram judeus, não estavam debaixo do pacto teocrático de Deus com Israel. Chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Os judeus olhavam para o gentio, quem não era judeu, e diziam, esse aí não serve para nada, porque ele não tem o pacto da circuncisão, a fimose atual, feita no corpo por mãos humanas, que dizia assim, a circuncisão dizia, esse é um verdadeiro judeu, está no pacto que Deus fez com Abraão em Gênesis 12. Ele diz, naquela época, estavam como? Sem Cristo, sem o Messias. Naquela época, vocês não tinham esperança nenhuma.
não tinha o Messias. Se não tinha o Messias, não tinha um Salvador. Separado da comunidade de Israel. Por que separado da comunidade de Israel? Porque a comunidade de Israel, ela é, ou Deus a tornou um instrumento de bênção para o mundo. Mas nós somos da linha judaico-cristã. Nós somos da linha judaico-cristã porque nós defendemos as escrituras do Antigo Testamento, que Deus falou com a nação de Israel. E através da nação de Israel, nós somos salvos por causa do Salvador Jesus, que é o Messias de Israel, rejeitado, porém aceito por nós. Uma das tristezas do nosso governo atual é a forma como o nosso governo não reconhece a estrutura de Israel no cenário bíblico. Porque continua Gênesis 12:2, abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas nós não estamos, ele diz, nós não estamos lá no pacto da comunidade de Israel. Sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa. Quais são as alianças? Por exemplo, a aliança que Deus deu em 2 Samuel capítulo 7, trazer o rei, Messias, através de Davi, que ia reinar no trono de Israel. Nós não tínhamos, como gentios, a bênção de Deus no pacto de Abraão em Gênesis capítulo 12. Tínhamos essas alianças. Pior, sem esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo, uma pessoa, o gentio, eu e você, não temos esperança. E não temos Deus no mundo. Com Cristo, nós temos esperança. Esperança de vida eterna, esperança de transformação, esperança de tudo. E nós temos Deus. Porque a nossa conversa, ela não é focada na pessoa de Deus sem o Filho. Ninguém chega a Deus sem o Filho. Essa é a mensagem do cristianismo. Ok? Nossa mensagem é cristológica. É centrada em Cristo. Que sem Jesus ninguém vai ao Pai. Nem o judeu, ou qualquer visão monoteísta, como o Islã. Não, é por Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, que no versículo 12 está sem Cristo, mas agora em Cristo, os gentios que se converteram, nós, diz assim, vocês que estavam longe, que longe? Longe da comunidade de Israel, estrangeiras alianças, longe de Deus, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Eu me lembro quando eu preguei aqui, e eu me lembro desse texto, porque por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, todos nós que cremos na obra redentora de Cristo na cruz, fomos aproximados a Deus e aproximados dos outros. Ele diz como? Pois ele, Jesus, é a nossa paz. Por que a nossa paz? Porque os nossos pecados criaram inimizade contra Deus. Quando nós temos Jesus, nós temos paz com Deus. Já pensou? O que é verdadeira paz? Verdadeira paz é porque eu estou em paz com Deus. Só essa paz? Ele diz não. O qual de ambos, quem? Judeu e gentio, fez um. Destruiu a barreira, o muro da inimizade que havia entre gentio e judeu. Agora nós não somos uma comunidade judaica reformada. Ok? Eu não uso quipar. E você também não. Aqui a nossa igreja não é de azul e branco com a estrela de Israel. Não. Nós não guardamos sábado. Não. Nós não sacrificamos cordeiros. Não. Nós não temos manto em que separa uma pessoa que é responsável para trazer a palavra de Deus, como eu, e o chama de sacerdote. Não. Não existe mais isso. Não existe. Em Jesus Cristo, agora, o judeu que está lá em Jerusalém, ele tem que se converter a Yeshua, nome hebraico de Jesus.
O judeu que está em Nova York, que está em São Paulo, que está em Goiânia, aquele judeu que eu tive uma oportunidade de quase 2 horas conversar com ele, saindo de Nova York a Chicago, ele precisa de Jesus. Eu oro por ele sempre. Aaron, o nome dele. Arão. Ok? Nós não vamos introduzindo no meio da igreja a visão de Israel, porque agora ele destruiu a barreira. O judeu que se converte, precisa ser batizado em nome de Jesus. Ele vai sentar aqui e ouvir a palavra. Se Deus o chamou para o ministério, ele vai se preparar e pregar. Ele vai pregar ao mundo judeu, aos judeus e aos gentios a pregação de Jesus Cristo, como ele ouve que Yeshua é o Messias que morreu na cruz pelos nossos pecados. Não é? Então quebrou este muro. Versículo 15. Anulando em seu corpo, quem? Jesus Cristo, a lei dos mandamentos expressa em ordenança. Quando Cristo morreu na cruz, ele cumpriu a lei por nós, no sentido cerimonial e no sentido moral. Nós somos chamados a cumprir a lei, pelo poder de Jesus Cristo. O que é a lei? O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento todinho é Jesus Cristo. João 5,39, o processo hermenêutico, interpretativo do Antigo Testamento é assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Todo sacrifício, todo tabernáculo, tudo que acontece no Antigo Testamento, tudo, tem que colocar os óculos de Jesus para entender. Foi isso que o apóstolo Paulo ficou impressionado, quando ele entendeu o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo, que o Espírito revelou, que ele escreveu, e ele se tornou um ardoroso pregador. E o objetivo dele, de Jesus, continua o texto, era criar em si mesmo, na sua pessoa, dos dois, quem? Judeus e gentios, um novo homem. Um novo homem, uma nova pessoa, um novo corpo, fazendo a paz e reconciliar com Deus, quem? Os dois em um corpo. Judeus e gentios são reconciliados. O dia que crê, os dois estão reconciliados com Cristo. Ele diz assim, olha aí, ó, bem grifado, por meio da cruz. Nós pregamos a mensagem da cruz. Aqui a gente não fica inventando. Aqui a gente não fica passando a mão na cabeça das pessoas e criando um meio para que ela possa entender uma outra mensagem. Não. Aqui nós pregamos que uma pessoa, para vir a Deus, precisa se converter a Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz, como estamos vendo no livro de Marcos, recebendo a ira de Deus que cabia a mim. Ele recebeu, foi o portador do pecado. Ele recebeu o abandono de Deus, para que nós pudéssemos voltar para Deus. E por causa da sua morte, quando ele paga o preço do pecado, ele destrói a inimizade entre Deus e o homem. Inimizade? Porque em Gênesis 3, quando o homem peca, ele se torna inimigo de Deus. Ele é aliado a Satanás. Todo ser humano é aliado a Satanás, preso a Satanás, enganado por Satanás, de várias formas. Só o poder da cruz que liberta o homem. Liberta o homem dos seus pecados, dos seus enganos, da sua mente. É muito importante que você lembre que nós somos privilegiados, porque entendemos essas coisas através do Espírito do Senhor. Essas verdades tão claras. Eu não sou judeu, mas por causa de Jesus, eu agora formo uma nova comunidade por causa de Cristo Jesus. E eu não preciso ir a Israel, tocar em Israel, para eu sentir uma bênção. As pessoas vão no Jordão, já se batizaram, chega lá, quer batizar de novo. Tenha paciência.
Ok. Você olha ali e diz, louvado seja Deus pelo Jordão, Jesus batizou aqui, que benção. Mas já fui batizar lá no Brasil, a água é a mesma coisa. É por causa da cruz. Ninguém precisa ser judeu, ninguém precisa ser prosélito. É isso, é por isso, uma nova comunidade. É um privilégio. E diz assim, ele veio, Jesus, e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Paz, paz com Deus. Pois por meio dele, de Cristo, tanto nós, como vocês, quem? Apóstolo Paulo judeu. Tanto nós judeus, como vocês que não são judeus, por causa dele. Olha aí, gente. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então não precisa passar por mim. Aqui não tem sacerdote. Por causa de Jesus, eu vou na presença do Pai. Amém. É uma bênção. Eu pergunto para você, você ora? Ou você é daquela pessoa que manda uma carta para o Valdomiro para ele orar para você? Não, pastor, que é isso? Apela não. Vamos fazer. É porque tem um irmão, a irmãzinha, nós temos um negócio assim, que está lá na periferia, na casinha simples, pobre, mas é a irmã e o irmão de oração. Olha o que você chega a acreditar, que se o irmãozinho e a irmãzinha não orar por mim, não vai ter a bênção. Olha que privilégio, porque eu estou em Jesus, por meio de Jesus, eu tenho acesso ao Pai. Não é uma coisa maravilhosa, gente? Acesso. Eu não posso chegar lá em Brasília e falar com a nossa presidente. Para chegar lá, tenha paciência. Na verdade, tem muita gente que não quer nem chegar lá, mas tudo bem. Não é assim. Agora eu, com Deus do universo, por causa de Jesus Cristo, porque eu pertenço à sua família, eu falo diretamente com Deus. Poderoso isso aí. Eu gosto, olha o texto, versículo 18, por meio dele, quem? Jesus. Acesso a quem? Ao Pai. Instrumentado por quem? Pelo Espírito. Está aí a trindade de Deus. Versículo 19. Portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros. Não precisa, ninguém aqui precisa pensar que não é ninguém. Não, ninguém é estrangeiro do conceito do judeu. Nem forasteiro, alguém que veio de fora aqui nas terras espirituais de Israel. Não. Nós somos concidadãos dos santos. Queridos, agora nós somos povo de Deus. Aqui no meio do povo de Deus não tem o mais letrado, o mais rico, o mais poderoso, o mais influente. Nada. Nós somos concidadãos dos juntos, cidadãos juntos. Membros da família de Deus. Quem é da família de Deus? Judeus e gentios. Quem somos nós? Membros da família de Deus. Deus tem uma família. Essa família instituiu através de Jesus. Foi comprada essa família na cruz do Calvário pelo seu sangue, aplicada pelo Espírito Santo do Senhor. E agora este é o privilégio de pertencermos a uma nova comunidade. Na prática é assim, quando você não chega aqui para participar deste momento de comunidade, que é diferente do seu pequeno grupo, lá também é importante. Quando nós não entramos para dentro, volvemos com a comunidade dos discípulos, dos cidadãos do Senhor Jesus Cristo, nós estamos perdendo o privilégio, porque nós vamos estar juntos. Eu não acredito. Eu não acredito que alguém seja do Senhor Jesus e não esteja aqui. Não se engane não. E também não acredito que alguém, dizendo ser do Senhor Jesus, está aqui por outras motivações. Queridos, nós somos da família de Deus, nós temos um Pai. O versículo 18, quando diz que é Pai, o judeu jamais, amanhã eu vou um bom dia sobre isso, Abba Pai. Um judeu jamais chamaria Deus de Pai. Agora eu e você, por causa de Jesus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é também o nosso Pai. E nós somos da família de Deus. Quem é da família de Deus?
todos aqueles que creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não tem bandeira, não tem placa, não tem nada disso. A gente comete um grande erro, porque é o irmão, e a primeira coisa que quer saber é de que igreja que o irmão é. Vai sair. Que nem o meu eletricista do Fusca. Foi muito bom um tempo, segunda-feira, batendo papo, conversando. Um irmão em Cristo. 62 anos, ele, desde os 52, está aprendendo piano para tocar na comunidade. Agora ele já toca na comunidade representativa da igreja, comunidade da onde que ele participa. A gente conversa, a gente se entende, porque somos da família de Deus. Versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja, presta atenção, a comunidade de Jesus não diz o que é que ela vai pregar. Não diz. Ele diz assim, esta igreja, ela é família, mas é um edifício. Esse edifício está solidificado sobre a Bíblia. Então, alguém que lidera a igreja e ensina a igreja, ou em todo o ramo do ensino da igreja, não tem uma coisa assim que eu senti. Não, eu estou sentindo que eu vou falar. Irmão, se eu for falar sobre o que eu estou sentindo aqui, meus irmãos, fico 2 horas aqui com os irmãos. Mas essa igreja, esse corpo, ele é solidificado sobre a palavra de Deus. Eu vou lá na igreja, eu fico ouvindo a pregação que sai da Bíblia, eu não gosto disso. Oxa. A Bíblia não é um cardápio. A Bíblia não é um cardápio. A igreja não é um cardápio, assim, em que você abre um menu. Não, o menu já está estabelecido. A igreja é fundamentada, como diz o texto, pelos apóstolos e profetas, tendo Jesus como pedra angular. Então é simples. Qual é a igreja que está sendo fiel ao Senhor? Jesus está dizendo. Paulo está explicando. É uma igreja que fundamenta na palavra e centra em Jesus Cristo como a pedra angular. Agora, se a pessoa fala com um português sofrível, mas ele diz a verdade da palavra de Deus, então você ouça. Se a pessoa fala mais, com uma forma mais veemente, você ouça. Se fala mais baixinho, você ouça também. Porque a igreja do Senhor Jesus, composta de judeus e gentios, tem um fundamento, tem uma estrutura. A palavra de Deus centrada em Jesus. Aqui nessa igreja, você não ouve outra coisa. Os pastores que pregam aqui já sabem. É estilo diferente, mas a fonte é a mesma. É o que a Escritura diz sobre Jesus. Ok? Ele diz assim, que a igreja é uma família, a igreja é agora um edifício. Ele diz, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Em outras palavras, a igreja, olha o privilégio. Quem faz ela crescer é o Senhor. E ela tem que crescer. E ela torna o quê? Um santuário santo. Quem? Santo. Alguém pode perguntar, pastor, qual é o alvo que o senhor tem quando o senhor está pregando? O alvo que eu tenho quando está pregando é fazer com que todos aqueles que estão ouvindo se tornem mais santos, mais perto de Deus, mais longe do pecado. Ninguém se santifica por ministério que participa. Não. Tem que ouvir a palavra de Deus. Nele, em Cristo, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem o quê? Morada de Deus pelo Espírito. Queridos, nesse tempo que estamos aqui junto com todos os irmãos em Cristo em todo o planeta, Deus vem e faz morada. Como é que é? É claro que temos a morada de Deus pelo seu Espírito na nossa vida. Mas o corpo de Cristo é a morada do próprio Deus. Então, queridos, a presença do Senhor está aqui. Você sinta ou não.
você e eu temos a liberdade de termos acesso com o Pai. O que você está sofrendo hoje à noite, ou de manhã? Tem alguma coisa que está... Mas você tem acesso ao Pai. Esse tempo aqui, em que nós estamos juntos, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, é porque Deus, pelo Espírito do Senhor, fez morada entre nós e nos chamou para ser uma nova comunidade, que ninguém precisa virar-se judeu para estar em relacionamento com Deus. Nós somos povo do Senhor, independente de idade, independente de classe social, independente de cultura, independente de histórico. Se você tem Jesus, você pertence a uma nova comunidade. Aqui você tem pais espirituais, mães espirituais, irmãos. Tem uma senhora aqui que frequentou nossa igreja, as irmãs conhecem. Dona Pérola, né? Dona Pérola agora está morando lá em Cristianópolis. Estive com ela. E ela, muitas vezes aqui, terminando o culto, ela me abraçava e dizia assim, esse aqui é meu filho. Sentimento. Nós ganhamos mães aqui dentro. Nós ganhamos professores. Nós ganhamos gente que nos exorta. E nós, como igreja, temos uma missão. Todo mundo aqui tem uma missão. Ali, ó. Essa é a nossa missão. Proclamar a Jesus. Ok? Mas não é um privilégio? É um grande privilégio. Então, no Antigo Testamento, o que nós tínhamos? Uma teocracia. O que significa isso? Que Deus está agindo no mundo através de uma nação, a nação de Israel. Agora, Deus não tem mais uma nação. A nação agora não existe mais. Existe um corpo. Mas desde o passado, Deus prometeu que através de Abraão, as nações seriam abençoadas. Vamos ler esse texto. Veja, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, diz assim, então, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, vai para a terra que lhe mostrarei, farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Como? Através de Gálatas 3:9, que diz que esta promessa a Abraão ser uma bênção para todas as nações foi cumprida em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Por meio de Jesus, o evangelho chegou há 100 e poucos anos atrás aqui no Brasil. Demorou, mas chegou. E chegou e continua sendo uma bênção. Então Deus prometeu que o Messias também seria uma herança para as nações. Veja, Salmo 2:8 diz assim, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Salmo capítulo 2, ou Salmos 2, é um salmo messiânico, explícito, que diz que o Messias vai reinar sobre todas as nações. Deus também prometeu que Israel seria dado como luz às nações. Veja, Isaías 42:6 diz o quê? Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurei firme a sua mão, e o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Isaías 49:6, ele diz, é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei, também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. A ideia não é necessariamente a nação de Israel, mas a nação de Israel foi chamada para ser um instrumento de revelar Deus às nações, não vivendo como as outras nações. Porque o Salmo 115, eles perguntavam assim, onde é que está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus. Mas ao mesmo tempo, Isaías 42 e 49,
mostra que a nação de Israel foi o instrumento de Deus para que as nações fossem alcançadas. Jesus diz em Mateus 28, 19 e 20, o que ele diz? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A palavra nações que está aqui é a palavra grega etnias. Uma etnia é uma nação, mesmo que tenha 50 pessoas, como há muitas nações indígenas no mundo. 50 pessoas, porque essa etnia tem uma língua própria, essa etnia tem uma cultura própria, e esta etnia tem uma forma e um jeito próprio, do qual Jesus disse, vão para todas as etnias. Ah, pastor, agora que eu estou entendendo por que a gente vai para o Zimbábue. Isso? Por que nós oramos pelo Jim Elliot, que é um médico que foi sequestrado pela Al-Qaeda do Alto do Magrebe, lá em Burkina Faso. Ele está com 80 anos, a esposa foi... Eles liberaram a esposa, mas ele está preso, porque desde 1970, ele está em Burkina Faso, pregando o evangelho para aquelas pessoas. Um australiano, um irmão australiano, ore por ele, Dr. Elliot. Ele foi. Há mais de 113 nações, se eu não estou enganado, indígenas no Brasil que não foram alcançadas. A igreja do meu filho, lá em Teresina, o pastor é presidente de uma missão que trabalha especificamente com índios. Vamos aos índios. Vamos às nações. Discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. A igreja, uma escola. Aprenda. Igreja é um lugar para aprendermos de Jesus. Porque o que muda a nossa vida mesmo, como diz Jesus em Mateus capítulo 7, é aonde que sua casa está construída. Se ela está construída sobre o alicerce de Jesus, o dia que a multidão de tribulações, chuvas fortes, raios, vier sobre sua vida, não cai, porque está alicerçado em Jesus Cristo. E essa é a visão dessa igreja. Onde nós vamos colocar Jesus, centrar sua vida em Jesus. Porque Jesus diz para ensinar. Ensinar o quê? A obedecer. Não é encher sua cabeça de teologia. Jesus não ensinou isso. É ensinar para que você se torne o melhor marido, uma melhor esposa, no padrão do Senhor, melhor filho, o melhor cidadão, o melhor empregado, o melhor empregador. Ensinar o quê? As nações. O quê? Tudo que eu lhes ordenei. Onde é que está tudo que Jesus ordenou? Está aqui na Bíblia. Então esta é a razão, porque nós passamos tempo aqui estudando a Bíblia. E vamos passar mais. Para que você aprenda a obedecer. Aqui você não recebe nenhuma instrução para encher a sua cabeça, que não é colocada em prática. E Jesus diz, eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo, ao fim dos tempos. Vai estar sempre conosco, Ele vai estar sempre conosco quando nós fizermos isso. Agora no mês de maio eu devo ir a São José dos Campos de Fusca. Lá no fundo você diz, você não acreditou. Vou repetir. Estou preparando agora as minhas caixas de Evangelho de João, folhetos, porque aonde eu paro as pessoas ficam encantadas com o meu Fusca. Que modéstia à parte, é 69, mas é quase novo. Muito trabalho. Paro com um, aí cheio de folhetos. Aí uma pessoa, hoje eu fui à feira com ele, um punhado de gente, eu digo, não, é isso aqui e tal, tem que fazer isso aqui e tal. Como é que é o seu nome? Está aqui um folheto para o cara. Agora eu vou fazer um folheto chamado O Fusca e Você. Vou. O meu Fusca e você, porque o Fusca é todo podre. Sim, pastor, o que tem a ver isso aqui com... É porque Jesus está com você quando você vai fazer discípulos. Então, se você vai reformar o Fusca para ser um instrumento para evangelizar, ele está com você. Ó. Toda vez que nós formos
fazer algo para proclamar o evangelho e o nome de Jesus, Jesus está conosco. Não é que ele não está conosco todos os dias, ele está na vida de cada um de nós por causa do Espírito que habita em nós. Então, no Antigo Testamento, o que nós temos? Nós temos uma teocracia. Agora, no Novo Testamento, nós temos uma nova comunidade interracial. Aqui na igreja nós não temos. Mas eu fui, por exemplo, eu estive na Espanha, na igreja batista em Valença, tinha várias pessoas do norte da África, várias pessoas da Europa. Em Genebra tem uma igreja internacional, porque tem muita gente de todas as nações. Não é o que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos várias pessoas de várias regiões do Brasil. O que é a igreja? A igreja é uma nova comunidade interracial. Ok? Então esse é o privilégio, que agora em Cristo eu estou incorporado na igreja. Eu estou unido. Eu não preciso ser judeu. Deus revelou a Paulo essas verdades, que não revelou a Pedro. Então, quando ele diz assim, por isso, ele nos joga lá no capítulo 2, para dizer assim, eu e você pertencemos a uma nova comunidade, e nós queremos que nossos filhos pertençam. Não é assim a igreja, vamos para a igreja. Não, é porque lá nós vamos ouvir de Jesus. Lá nós vamos aprender de Jesus. Lá nós vamos focar em Jesus. Jesus. E queridos, aqui é um lugar seguro. Não um lugar no sentido de espaço. Mas quando eu estou na igreja do Senhor Jesus, identificado na igreja do Senhor Jesus, eu estou seguro. Se você entregou a sua vida para Jesus, o próximo passo seu é obedecer a Jesus sendo batizado. Porque o batismo diz para todo mundo, eu não sou de lá mais, agora eu sou da igreja de Jesus. Pertenço a uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo. É um grande privilégio. Toda a minha vida, toda a minha cultura, todas as minhas amizades, todas as minhas oportunidades, tudo, eu devo a Jesus e a sua igreja. Me lembro de um amigo meu em Uberlândia, ligou para mim, sentamos, amigo de infância. Ele disse assim, Roberto, eu não acredito. O que aconteceu com sua vida? Várias vezes eu repeti para ele, foi por causa de Jesus. Jesus, queridos, Jesus, você entra aqui, ele vai curar a sua vida. Se você não está no pequeno grupo, precisa estar. Sabe por quê? Porque nós vamos desenvolver uns aos outros lá. Quando eu estou em contato com pessoas da igreja que estão no pequeno grupo, eles dizem assim, porque aconteceu essa semana, pastor lá, não, porque foi uma bênção, foi isso, foi aquilo outro, uns aos outros. Então nós temos esse privilégio, não é? Segundo privilégio, veja aí, capítulo 2, capítulo 3, versículo 1. O segundo privilégio é interpretar as coisas humanas num contexto espiritual. Ele diz assim, por essa razão, eu, Paulo, olha aí, ó, prisioneiro de Cristo Jesus. Como é que é? Apóstolo Paulo foi pego por um grupo de judeus, nós vamos ver aqui. Ele, depois de preso, foi para Cesareia. Depois de Cesareia, ele ficou 2 anos lá. Ele apelou para César. Aí eles arrumaram um esquema para levar ele para Roma. Ele teve um naufrágio. E Atos capítulo 28, Atos termina com Paulo em Roma. Como é que ele foi? Ele foi um prisioneiro. Ele foi levado prisioneiro porque ele é acusado de fazer alguma coisa contra César. Mas ele diz o quê? Eu sou prisioneiro de quem? De Cristo Jesus. Tudo muda. Tudo muda. É um privilégio. É um grande privilégio como o apóstolo Paulo interpretar a vida no contexto espiritual. Jesus fez isso. A mãe de Jesus, os seus irmãos chegaram e disseram assim, ó, está aí a sua mãe e seus irmãos. Aí Jesus disse assim, a minha mãe e meus irmãos estão aqui, ó, são que fazem a vontade de Deus. Ele pegou família e conectou no âmbito espiritual. Lembra da mulher samaritana de João 4? A mulher disse assim, Jesus disse, me dá água. Ela disse assim, como é que você sendo judeu
vem pedir água para uma mulher samaritana. E a mulher samaritana indo buscar água meio-dia era uma mulher imoral. Aí Jesus disse, olha, se você soubesse quem é que está falando, você me pediria água, eu lhe daria água viva. Aí ela diz assim, Senhor, então o Senhor poderia me dar essa água para não ter que vir buscar aqui. Jesus está falando num contexto espiritual, ela está entendendo num contexto material. Eu quero água encanada lá em casa, mais ou menos isso que ela está dizendo. E através dessa conversa de água, Jesus leva a água espiritual e muda. Queridos, nós somos tardios demais, às vezes como João, como Pedro e os discípulos, que Jesus está no barco e ele diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí um olha para o outro e diz assim, nossa, cara, esqueci de passar no supermercado e comprar pão. É isso que eles disseram. Jesus fala, vocês não entenderam até agora. Eu não estou falando de pão. Eu estou falando da hipocrisia dos fariseus. Porque pão, vocês viram, multiplicamos um punhado de pão para todo mundo. Então nós somos tardios em interpretar a vida como o apóstolo Paulo fazia, dizendo-se prisioneiro de Cristo Jesus. Somos tardios, por quê? Porque nós estamos passando uma crise no Brasil e nós não estamos interpretando isso com os olhos espirituais. Passamos uma crise na família, não estamos olhando isso com os olhos espirituais. A nossa vida também não tem crise nenhuma. Nós não estamos olhando a vida nessa bonança com os olhos espirituais. Ok? Assunto que eu vou trazer no próximo domingo é olhar a situação do que está acontecendo com os olhos espirituais. Ok? Você não é funcionário da sua empresa, meu irmão e minha irmã. Você é funcionário de Cristo. Isso muda. Você é um advogado de Cristo, um empresário de Cristo, um médico de Cristo, um personal trainer de Cristo. Lembrei aqui das pessoas que estão na igreja. Comerciante de Cristo, aposentado de Cristo, engenheiro de Cristo, pedreiro de Cristo, desempregado de Cristo, jardineiro de Cristo. Tudo é Cristo. Não muda o foco. Personal trainer, Muay Thai de Cristo. Juareizão. Professor de Cristo. Eu não tenho que ficar falando assim, gente, vamos proclamar Jesus. Estudante de Cristo. Eu já tenho missão, está no DNA. Então eu estou interpretando tudo à luz do Senhor. Aí, quando nós não interpretamos a nossa vida à luz do Senhor, a gente fica magoado, revoltado, chateado. A gente fala mal das pessoas. A gente tenta controlar. Não é à toa que dá um crepe na cabeça. Você é pai? É. Pai de Cristo. Não da pessoa de Cristo, mas mãe de Cristo. Essa aqui é uma família de Cristo. Tudo muda, queridos. Interpretando a vida com esse viés, com essa ótica. Não muda tudo. Você olha para os seus filhos aqui, pequenos, e diz assim, vou, na graça de Deus, com todos os esforços, fazer para criar e educar esses filhos para Cristo. Essa igreja não é dirigida para mim, do meu jeito. Não é, nunca foi. Você sabe. Uma igreja dirigida para Cristo. Tudo muda. Tudo na vida muda a partir do ponto em que eu percebo o privilégio de interpretar as coisas num contexto espiritual. Então a gente, querido, vai passando as coisas na nossa vida, a gente pergunta assim, o que o Senhor quer me ensinar? Como é que o Senhor quer me dirigir? Há pessoas que vão se juntar a mim para que eu possa proclamar o Senhor Jesus Cristo. Como é que o Senhor quer que eu viva nessa situação? Paulo acreditava na soberania de Deus sobre todo ser humano. Todo ser humano. Então César, quem é César? César é um instrumento de Deus para prender Paulo. Para quê? Porque o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, que enquanto ele está preso na guarda pretoriana,
Ele está proclamando o evangelho de Jesus para aquela moçada toda. Ó. Onésimo, por exemplo, deixa eu terminar. Onésimo foi ganho por Paulo na prisão. Ele era o escravo de Filemon. Ele tinha fugido. Ó, queridos, presta atenção. O dia que eu me converti a Jesus Cristo, como Paulo, eu passei agora a ter um óculos para interpretar a vida. Por causa de Jesus, eu tiro esse óculos, não enxergo ninguém aqui. Sei quem está aqui. Mas quando eu coloco esse óculos, eu vejo nitidamente todos. Agora com os óculos de Jesus, pertencendo a Jesus, sendo do povo de Jesus, é um grande privilégio. Eu poder dizer para Deus, Senhor, não estou entendendo, mas o Senhor podia me trazer entendimento espiritual dessa situação que eu estou passando, ou a situação que o nosso país está passando. Não precisa de mim para interpretar, e não precisa de um outro para interpretar. Você tem acesso ao Pai para fazer a interpretação da sua vida. De forma que você não fica desesperado se tem ou se não tem. Se perdeu ou se ganhou. Porque a sua interpretação é como o apóstolo Paulo. Deus é soberano na minha história e eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. A minha situação, a minha circunstância, os meus alegrias, problemas, tudo tem uma ótica espiritual. E aí, tudo muda. Eu tinha mais coisa para falar, mas não consigo falar com pressa. A gente sai daqui hoje com esses dois conceitos no nosso coração, em nome de Jesus. Não quero, em nome do Senhor Jesus, agradecer, porque Ele me colocou no corpo de Cristo. Benção, louvado seja o nome do Senhor. Uma benção. Agradecer, porque por causa de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz assim, sou prisioneiro. Eu também. Eu preciso entender a minha circunstância e saber que nisso aqui está o Senhor, na minha profissão. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo é de Jesus Cristo. A Deus toda a glória. Eu termino fazendo uma pergunta. Irmãos queridos, aonde nós estaríamos hoje sem Jesus? Alguns de nós nem vivos estaríamos. Pergunta o pastor Luiz. Não é, pastor? Aonde nós estaríamos sem Jesus Cristo? Não é os problemas e as lutas que vêm e vão, mas onde que eu estaria sem Jesus? A gente poderia dizer, ó Deus, muito obrigado pela obra de Jesus na nossa vida. Nós vamos terminar o nosso tempo aqui diferente. Reúne aí com duas pessoas, pode ser os casais mesmo. Vamos orar juntos, agradecendo a Deus por esses privilégios, pedindo que Deus nos abençoe. Junte aí com 2 ou 3 pessoas e vamos terminar o nosso tempo aqui, louvando o Senhor, agradecendo o Senhor, bendizendo o nome do Senhor. E depois nós estamos despedidos para sairmos, ok?